Bom, então vamos comentar nesse vídeo sobre algumas novidades de tecnologia que aconteceram nos últimos dias. Vamos falar sobre o novo modelo do Google, o Gemini 3, que foi lançado aí recentemente, e que parece que o negócio tá muito bom. Segundo alguns benchmarks de mercado, realmente o modelo é muito superior aos concorrentes de mercado, como o próprio GPT 5.1 que foi lançado recentemente pela OpenAI. E fora isso, o Google lançou outras coisas que com certeza destruíram um monte de startup, como o novo sistema chamado de antigravidade, Anti-Gravity, que é basicamente um concorrente do Cursor ou de ferramentas como Lovable e outras parecidas. E vamos comentar também que parece que muitas pessoas ganharam dinheiro com esse lançamento do Gemini 3. Sim, os sites de apostas de Polymarket estavam bombando e parece que esse é um novo nicho de mercado, apostar no lançamento de modelos de IA. Vamos falar sobre isso e outras coisas de tecnologia nesse vídeo. Bom, então diversos sites de notícia estavam comunicando sobre isso, sobre o lançamento do Gemini 3 e esse novo aplicativo do Google para codar. E supostamente, esse novo Gemini 3 seria uma forma também do Google aumentar a receita em relação às buscas, que é uma coisa curiosa. Enfim, diversos sites comentando sobre isso. Mas algo bem interessante que foi divulgado pelo próprio Google é essa imagem aqui, que mostra o Gemini 3 Pro em comparação com os outros modelos no benchmark de mercado do LM Arena. E supostamente esse Gemini 3 está fazendo ali 1.501 pontos, o que colocaria ele à frente de todos os outros modelos de IA, como o Grok 4.1, o próprio Gemini 2.5 Pro, ou os modelos Anthropic, como o Claude Sonnet 4.5 e os demais. E quando a gente vem aqui no LM Arena, realmente, tá aqui em primeiro colocado, tá o Gemini 3 Pro do Google com 1.501 pontos aqui. E assim, esse LM Arena é a plataforma que o pessoal usa para testar os modelos. As empresas lançam um modelo dentro dessa plataforma e as pessoas utilizam isso daqui, fazem perguntas e um modelo aleatoriamente é escolhido por trás dos panos. Então tu nunca sabe qual modelo tu tá realmente usando. E depois tu pode votar no que você achou sobre a resposta desse modelo. E é assim que eles criam esse ranking, né? Então isso é uma coisa interessante, porque já mostra que o Google está realmente à frente das outras empresas de IA. Definitivamente está na frente da OpenAI, ou da xAI, do Elon Musk, ou mesmo da Anthropic, que até então eram as empresas ali que estavam liderando esses rankings. Só que assim, tem uma coisa bem interessante. Algo que não é novo, né? Já existe faz algum tempo, mas que está começando a se tornar uma coisa cada vez mais natural, talvez. São os sites, como o próprio Polymarket, onde ocorrem apostas. É de certa forma um site de apostas, utilizando criptomoedas, só que para apostar em eventos que estão acontecendo aí no mundo. Então, por exemplo, existem ali apostas de qual que será a próxima decisão do Federal Reserve em dezembro, ou dá para apostar em quem que a pessoa acha que vai ganhar o Super Bowl nos Estados Unidos, ou se o Congresso americano vai passar lá a liberação dos arquivos do caso do Epstein, ou qual será o resultado das eleições presidenciais no Chile, por exemplo. E é interessante que esse tipo de site está se tornando cada vez mais popular, digamos assim. É algo que tá meio que numa zona cinzenta, não tem muita regulação em relação a esse negócio. E de certa forma é um site de apostas, né? O que é por si só uma coisa bizarra. Mas é curioso que esses sites eles estão servindo de guia para entender um pouco como o mundo tá funcionando. Porque, por exemplo, se a gente pesquisa aqui no Polymarket, Gemini, tem várias apostas aqui acontecendo em relação a esse modelo do Google. Então, por exemplo, qual o dia que estaria acontecendo o release desse modelo, ou qual será o score do Gemini 3 no LM Arena até 31 de dezembro desse ano. E, por exemplo, quando a gente vem aqui no qual será o dia de lançamento do Gemini 3, a gente consegue ver as apostas que estão acontecendo aqui. Agora isso aqui já acabou, né? Porque o modelo já foi lançado. Mas esse gráfico aqui, ele é interessante. Porque a gente consegue ver que desde o dia 13 e 14 de novembro, quando começou essa aposta aqui, a gente vê que essa linha laranja, que seria o dia 18, o dia que foi lançado realmente o Gemini 3, foi subindo gradativamente. E os outros dias foram diminuindo, né? E eventualmente, no dia 18, foi lançado o modelo. E quem apostou no dia 18 venceu. Então essa aposta deu 100% ali no dia 18. E os outros dias acabaram em zero, obviamente. Só que o mais curioso desse tipo de mercado é que ele revela os insiders, ou seja, as pessoas que têm informações privilegiadas, que provavelmente sabiam o dia de lançamento do modelo, por trabalhar no Google, conhecer alguém que trabalha no Google e acabaram tendo acesso a esse tipo de informação, e vieram nesse site e apostaram no dia certo. E acabaram ganhando dinheiro. Então é curioso que, por exemplo, ontem, né, no dia 17 ali, ou no dia 18 de madrugada, a probabilidade do lançamento do Gemini 3 ocorrer no dia 18 era de 61%. E na madrugada do dia 18 subiu para 96%, mais ou menos. Então esse movimento aqui significa que provavelmente os insiders, pessoas com inside information, informações privilegiadas, vieram aqui no site e apostaram
que esse dia seria realmente o lançamento do Gemini 3. Porque até o dia 18 de madrugada, o Google não tinha anunciado nada oficialmente. Então só as pessoas que tinham realmente informações privilegiadas saberiam sobre isso. Então, enfim, isso é uma coisa meio doida que tá acontecendo. Porque, obviamente, você operar no mercado financeiro usando informações privilegiadas é algo ilegal. Se tu fizer isso com ações, por exemplo, tu pode ser processado, preso, enfim. Só que esse mercado, nessas apostas em eventos que estão acontecendo no mundo, como o dia de lançamento de um modelo de IA, é meio que uma zona cinzenta. Não existe uma regulação em relação a isso. Então, pessoas que têm a informação privilegiada, que sabem que o modelo será lançado em algum dia, vêm aqui no site, apostam no negócio e acabam ganhando dinheiro. Enfim, isso é uma coisa meio louca que a gente tem que ter ciência que isso está acontecendo no mundo nesse momento. Mas assim, quando a gente vem aqui na postagem oficial do Google sobre o Gemini 3, tem algumas informações aqui que são bem interessantes. O Google divulgou um vídeo falando sobre a nova era da inteligência, onde eles mostram ali algumas coisas sendo criadas usando o Gemini 3 e que seria realmente um segundo passo, talvez, pro Vibe Coding, né? Um modelo que realmente consegue fazer aquilo que tu tá pedindo pra ele. Tu manda o prompt e o negócio sai pronto, segundo o Google, pelo menos. E isso aconteceria nesse novo sistema que eles estão chamando de Google Anti-Gravity, Google Antigravidade, que é uma plataforma, provavelmente uma concorrente do Cursor, ou dessas outras plataformas como a Lovable, por exemplo, onde tu vai ficar conversando com a IA, ela vai criar as coisas pra você. Ou seja, uma plataforma do próprio Google pra concorrer com essas empresas, usando o modelo do próprio Google, obviamente. E realmente o Google tá vindo pra competir com essas outras empresas de frente, porque quando a gente olha, por exemplo, esse gráfico aqui, que compara esse novo modelo, o Gemini 3, com outros modelos de mercado, olhem isso daqui. Realmente, né, em vários benchmarks de mercado, o Gemini 3 está liderando, com uma boa margem em relação aos outros modelos. E principalmente usando o modelo que eles chamam de DeepThink, que seria uma versão ali um pouco mais avançada, uma variante do Gemini 3, específica para conhecimentos profundos. O que, segundo o Google, permitiria você aprender sobre qualquer coisa, simplesmente conversando com a IA, ou criar qualquer tipo de aplicação que você quiser também. E assim, tem um teste que essas empresas de inteligência artificial estão fazendo, que é colocar uma IA para administrar um negócio. A Anthropic, que teve essa ideia alguns meses atrás, quando eles lançaram o projeto chamado de Project Vend, que eles simplesmente colocaram o Claude para administrar uma pequena loja dentro dos escritórios da Anthropic. Eles literalmente conectaram o Claude a uma geladeira que vendia ali, sei lá, refrigerantes e água, e a IA queria administrar aquele negócio ali. Os estoques da geladeira, quanto dinheiro estava entrando, fazer os pedidos de novos produtos, enfim. E esse aqui foi um experimento interessante, principalmente porque o negócio não deu muito certo. Sim, a própria Anthropic fez uma postagem sobre isso, mostrando que no decorrer do tempo, o Claude perdeu dinheiro. Ele não conseguiu administrar aquele negócio de forma satisfatória. Inclusive, sei lá, começou a alucinar no meio do caminho, falar umas coisas nada a ver. Mas foi um experimento bem curioso. Só que isso tem a ver com o Google e com o Gemini 3, porque recentemente eles lançaram um benchmark chamado de Vending Bench 2, que é uma forma de simular esses modelos de IA na administração de um pequeno negócio, na administração ali de uma máquina de refrigerantes. Então é um tipo de teste que essas IAs enfrentam para conseguir administrar um negócio. E o interessante é que o Gemini 3 Pro, esse novo modelo do Google, ele conseguiu se dar muito bem nesse negócio. Esse gráfico indica que o modelo conseguiu ali fazer o gerenciamento dessa máquina de refrigerantes e ganhar dinheiro com isso, de forma completamente autônoma, o que é uma coisa muito doida. Esse experimento aqui simularia o modelo administrando essa máquina de refrigerantes por 1 ano, 360 dias. E o Gemini 3 conseguiu ganhar ali mais de $5.000 com esse negócio. Então isso mostra que muito em breve esses modelos de IA vão estar administrando negócios por aí. Muitas lojas, talvez, quem vai administrar o negócio, a inteligência por trás, o dono vai ser uma IA. Parece que a gente não tá tão longe disso acontecer. Essa é a grande verdade. Só que assim, fora o lançamento do Gemini 3, o Google também lançou esse novo aplicativo que eles estão chamando de antigravidade. E que é um sistema, né? É um programa que tu pode instalar no Mac, no Windows ou mesmo no Linux, e que tem uma interface parecida talvez ali com o Cursor ou mesmo com o próprio aplicativo do ChatGPT, onde tu vai conversando com a IA e ela vai criando as coisas ali em uma interface. Então tu pode criar códigos, por exemplo, muito parecido ali com uma IDE de código, e tudo isso com a ajuda dos modelos do Google. Inclusive eles fizeram esse vídeo aqui que é muito louco, de uma máquina de pinball que fica jogando sozinha eternamente. Ela fica ali jogando pinball e fazendo todo o gerenciamento do negócio, do sistema por trás do jogo. Ou seja, eles conseguiram criar ali um sistema usando o modelo do Google que se conecta nessa máquina antiga, que consegue olhar o jogo, literalmente com uma câmera, apertar os botões ali através de um sistema que eles criaram, e o modelo conseguiu aprender a jogar pinball em uma máquina de verdade,
Cara, esse projeto é muito louco. Ficou uma coisa realmente extraordinária isso daqui. Mas assim, com certeza explorar esse antigravidade do Google vai ser um vídeo à parte. Para principalmente conseguir comparar isso daqui com esses outros programas, como o Cursor, por exemplo, que eu utilizo bastante e gasto bastante dinheiro com créditos naquele negócio. E que talvez essa alternativa do Google aqui seja bem interessante. Mas assim, quem acompanha os meus vídeos já faz algum tempo sabe que um dos testes que eu gosto de fazer com esses novos modelos quando eles são lançados é pedir para eles criarem um jogo de slot machine, de uma máquina caça-níquel. Só que o mais curioso é que nenhum modelo conseguiu criar esse jogo de slot machine. E a regra é muito simples, eu mando esse prompt aqui, pedindo para a IA gerar um jogo de slot machine, e para ver se com um único prompt ela consegue criar um negócio e ser algo jogável. Pode ser um teste meio tolo, mas pelo menos é divertido para ver o quão longe a IA consegue ir em criar um jogo com apenas um prompt. E assim, eu mandei esse negócio pro Gemini 3 Pro, usando o Cursor, já que esse modelo já está disponível lá na plataforma. E esse daqui foi o resultado. Olhem só. Sei lá, a IA criou aqui vários arquivos JavaScript que fazem o jogo funcionar e uma página index.html pra gente jogar o jogo. Isso aqui pelo Cursor e usando o Gemini 3 Pro, que tá aqui disponível na plataforma já. E vamos ver aqui o resultado. Esse daqui então foi o resultado do jogo de slot machine do Gemini 3 Pro, usando apenas um prompt. Vamos ver o que acontece quando a gente clica aqui em girar. Cara, não é que o negócio funcionou mesmo. Todos os outros modelos eu testei e não chegava em nada perto disso. Né, esse aqui o negócio tá completamente funcional, com sons, o negócio girando. Olha só. Muito bom. E bom, isso é uma coisa bem interessante, porque recentemente muitas plataformas surgiram para fazer essa ponte entre a criação de um web app e esses modelos de IA, como por exemplo o caso da Lovable, que está sendo bastante falada, né? Onde a gente comenta sobre essa plataforma, onde tu simplesmente mandaria um prompt e o sistema usaria essas IAs de mercado para criar a aplicação que você quiser. Só que agora a gente está vendo o Google batendo de frente com essas empresas, com essas startups, com o lançamento desse Anti-Gravity, que pretende de certa forma cortar esse cara do meio, cortar a Lovable ou outras plataformas que oferecem esse serviço. Essa é a grande verdade. Porque não vai mais fazer sentido você comprar uma dessas plataformas, assinar esse negócio. Isso está servindo aí de conexão entre o modelo de IA e a plataforma que você quer fazer. Se agora o próprio Google está oferecendo uma plataforma para isso, que vai permitir tu criar web apps, web coisas, conversando com a IA da mesma forma que essas outras plataformas estão oferecendo. Então, mais interessante do que um novo modelo do Google, que é tão bom em código, é esse movimento que a gente está vendo dessas próprias grandes empresas, dessas grandes big techs, criando essas plataformas para potencializar o que esses modelos conseguem fazer. E que, de certa forma, bate de frente com diversas startups que estavam tentando vencer nesse mercado. Então, todas as plataformas que estavam tentando fazer um usuário criar alguma coisa com IA usando o serviço deles, agora tem um novo concorrente, que é o próprio Google. Daqui a pouco a gente vai chegar numa época onde todas essas bets, esses sites de apostas, serão criados com IAs. Mas talvez a coisa mais doida nessa história é que talvez o dono desse site de apostas, ou desse mercado de apostas, enfim, vai ser uma própria IA, como os testes do Vending Bench mostraram que é totalmente possível. Isso realmente vai ser uma coisa completamente doida. Essa é a grande verdade.